Olá, bem-vindos ao canal do CPU. Eu sou a professora Paloma e hoje a gente vai revisar o conteúdo de dilatação térmica, que é um fenômeno responsável pela expansão ou contração de alguns materiais. Você já reparou que em dias menos quentes, os fios de alta tensão se encontram mais esticados do que nos dias mais quentes? Apesar que aqui no Tocantins é sempre quente, mas começa a reparar. Um outro exemplo bem comum são os espaçamentos em pontes e calçadas, para poder prever aí a dilatação quando o material aquecer. Outro exemplo são nas vias férreas, onde os trilhos são colocados afastadamente, tem um vãozinho entre um e outro, já prevendo que o ferro vai aquecer. E se ele aquecer, ele não tem para onde se expandir. Então, se esses ferros forem colocados muito próximos aos outros, quando aquecerem, eles vão expandir e vão causar dano à via férrea. Então, a engenharia precisa estudar muitos conceitos de dilatação térmica e escolher materiais que não venham sofrer tanto com a variação de temperatura de determinado lugar que se deseja projetar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dilatação linear, superficial, volumétrica, os coeficientes de dilatação e algumas formas. Tem só um pouquinho de cálculo, mas coisa muito simples, você vai ver. De um modo geral, quando aumentamos a temperatura de um corpo, aumentamos a agitação das partículas. Lembra? Temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação das partículas, que forma esse corpo. Isso causa um afastamento do corpo, e a gente chama esse afastamento de dilatação térmica. Por outro lado, o contrário também é verdade. Quando a gente diminui a temperatura de um corpo, a gente vai então ter aí a redução das suas dimensões, ou seja, uma contração térmica. Observa aqui na animaçãozinha que as partículas estão em constante movimento, mesmo que estejam no estado sólido. Elas não param de se movimentar, porque elas têm uma energia interna ali que as mantém sempre em movimento. Nós sabemos que quando nós elevamos a temperatura, nós provocamos um aumento na agitação dessas moléculas. Então, elas estão vibrando ali em várias direções, sentidos, e quando a gente eleva a temperatura, a gente está alterando a distância entre essas moléculas. E essa alteração na distância vai causar uma variação das dimensões do corpo. Então, esse corpo vai, obviamente, se distanciar, as moléculas desse corpo vão se distanciar umas das outras, isso vai provocar uma expansão no seu tamanho. Embora a dilatação de um sólido ocorra em todas as suas dimensões, pode predominar a dilatação de apenas uma das dimensões sobre as demais, ou ainda pode acontecer de nós estudarmos apenas uma única dimensão de um sólido. Nesse caso, nós temos aí o ΔL, que representa a dilatação linear e vai ser aí a variação do comprimento do objeto estudado. Isso acontece em exercícios que envolvam, por exemplo, trilho de linha férrea, fio de alta tensão, viga de prédio. Por exemplo, imagine uma barra de metal que aos 20 graus Celsius possui este comprimento aqui. E ela foi aquecida dos 20 aos 100 graus Celsius, passando a ter agora este comprimento aqui. Nesse caso, quando analisamos só a dimensão comprimento, nós estamos trabalhando com ΔL, ou a dilatação linear, que considera só uma dimensão do objeto estudado. Olha, aqui nesse exemplo, nós temos aqui uma barra, ela tem um comprimento inicial numa temperatura inicial. Após sofrer uma variação na temperatura, onde nós temos aqui a temperatura final agora, então ela passa a ter um novo tamanho. E esse novo comprimento a gente vai chamar de comprimento final. Logo eu sei, então, que a variação do comprimento vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Porém, isso não aparece nos exercícios de forma tão clara. Em alguns casos, a gente vai ter alguns valores para poder encontrar essa variação no comprimento, no caso da dilatação linear. É importante a gente conhecer as grandezas envolvidas em cálculos de dilatação linear. A gente vai usar basicamente essa fórmula aqui, onde
O ΔL vai ser comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Observa que aqui eu estou usando para temperatura o θ, em vez de T maiúsculo, tá? Em alguns casos, nós precisamos encontrar o comprimento final. Para isso, a gente substitui o ΔL por L final menos L inicial. Lembra que a variação do comprimento também pode ser expresso por comprimento final menos comprimento inicial? Então, nós trocamos isso aqui por isso aqui. E nós temos que isso vai ser igual o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. O coeficiente de dilatação linear é representado pela letra grega alfa e ele vai ser um valor tabelado e específico para cada tipo de material. E ele vai nos dizer, então, se um material tem mais chances de sofrer dilatação do que um outro material nas mesmas condições. Aqui nós temos uma tabela de alguns materiais e seus respectivos coeficientes de dilatação linear: aço, ferro, cobre, prata e latão. E observa que o coeficiente de dilatação linear ele vai ser dado por graus Celsius a menos 1. E vamos ao nosso primeiro exemplo. Uma casa emprega um cano de cobre de 4 metros a 20 graus Celsius para a instalação de água quente. O aumento do comprimento do cano, quando a água que passa por ele estiver a uma temperatura de 60 graus Celsius, corresponderá em milímetros a qual dessas alternativas? E aqui ele dá o valor do coeficiente de dilatação linear. Vamos identificar então as demais grandezas que nós temos. Nós temos 4 metros aqui, que representa o comprimento inicial. Nós temos 20 graus Celsius, que representa a nossa temperatura inicial. E nós temos 60 graus Celsius, que corresponde à temperatura final. Bom, a gente sabe que na nossa fórmula a gente vai usar isso aqui. Variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura. Então, já vamos encontrar aqui a variação da temperatura, que nós sabemos que ela é dada pela temperatura final menos a temperatura inicial. Isso aqui vai ser... Qual é a temperatura final? 60 graus Celsius. Menos a temperatura inicial, 20 graus Celsius. O nosso Δθ vai ser 40 graus Celsius. Bom, vamos jogar aqui na fórmula que a gente já tem. A gente sabe que a variação do comprimento vai ser, então, o comprimento inicial. Mas a resposta final tem que ser dada em milímetros. Então, já vamos pegar esses 4 metros e transformar em milímetros. A gente sabe que 4 metros aí corresponde a 4.000 milímetros. Vezes o coeficiente de dilatação linear do cobre, vezes 10 a menos 6, vezes aí a variação da temperatura. Isso aqui vai dar para nós o valor de 2,72 milímetros. Ok? A alternativa C. Bom, eu sei que isso aqui é milímetro, eu sei que isso aqui é graus Celsius a menos 1 e isso aqui é graus Celsius. Quando eu cortar a grandeza das temperaturas, vai sobrar para nós a resposta já em milímetros, ok? Então, primeiro exercício aí, facinho para a gente entender. E vamos ao exemplo 2, que diz o seguinte: um experimento de aquecimento foi realizado com uma barra homogênea de um metal desconhecido. A barra inicialmente de 2 metros. 2 metros é o quê? Comprimento inicial, muito bem. Passou a medir, então, agora 2,02 metros. Isso aqui é o nosso comprimento final. Foi daqui para cá. Após o aquecimento, e a temperatura variou de 0 a 200 graus Celsius. Bom, isso aqui a gente sabe que é, então, a variação de temperatura. Sabendo dessas informações, vamos calcular o coeficiente de dilatação linear. Não sabemos o valor de alfa. E agora? Bom, nós sabemos que
variação do comprimento é o comprimento inicial, vezes o alfa, vezes o delta θ, certo? Para a gente resolver esse problema, basta isolar o alfa, que é muito simples. A gente pega o comprimento inicial que está multiplicando e a variação da temperatura que está multiplicando e passa para o primeiro membro da equação fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então, a gente vai ter que o valor de ΔL sobre L inicial vezes Δθ é igual ao valor de alfa. Bom, agora ficou fácil. A gente só precisa substituir os valores. Então, alfa será igual a ΔL, que é a variação do comprimento. Bom, se nós tínhamos de início 2 metros e passamos a ter 2,02 metros, quer dizer então que o comprimento final menos o comprimento inicial vai dar para nós aí o valor de 0,02 metros. Isso sobre o comprimento inicial, que é 2 metros, vezes a variação da temperatura, que é graus Celsius. Então, vamos fazendo aqui por partes. Acho que eu vou continuar do lado de cá. Então, o alfa vai ser 0,02 metros dividido por 400 metros vezes graus Celsius. Cortando metro com metro, eu vou ter, então, também a divisão aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o valor do coeficiente de dilatação linear para essa barra de metal, para esse material aí, metal desconhecido. Dilatação superficial. A dilatação superficial corresponde à variação da área de uma placa quando submetida a uma variação de temperatura. As figuras abaixo vão representar uma placa retangular, a temperatura θ inicial e a temperatura θ final maior do que a temperatura inicial. Então, há um aumento da temperatura que vai ocasionar aí o aumento ou a expansão na área dessa placa. Então, aqui a gente vai aplicar essa ideia a piso de uma calçada, placas metálicas, coisas em que nós consideramos a área desse material. Então, observa esse material, na temperatura de 20 graus Celsius ele tem essas dimensões e na temperatura de 100 graus Celsius ele passa a ter essas dimensões. Então, o aumento nas dimensões, a expansão desse corpo, vai considerar agora 2 dimensões, tá certo? Isso também ocorre em objetos circulares, por exemplo, anéis, argolas, tá? Imagina aqui um exemplo, o corpo está quente, está frio, aliás, e quando ele está quente ele tem uma expansão, ele se dilata quando aquecido. O mesmo acontece para coisas que tenham furos, né? Por exemplo, um buraco recortado na chapa também vai se dilatar. Um anel, por exemplo, vai ter aí o seu centro aumentando o seu diâmetro, tá? Quando o objeto passa por dilatação térmica, quaisquer buracos existentes no objeto também se dilatam. E aqui vale a observação de que essa dilatação ela foi exagerada aqui na gravura. Para calcular a dilatação superficial é muito simples. Agora que nós sabemos o cálculo da dilatação linear, que considera uma dimensão, a gente vai fazer a mesma coisa, mas agora considerando 2 dimensões, tá certo? Então, se antes era ΔL, que era a variação do comprimento, agora vai ser a variação da área, sendo então a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, que isso equivale a 2 vezes o alfa, porque são 2 dimensões, vezes a variação da temperatura, tá? E aqui é o mesmo esquema. Se eu quiser tirar aqui a variação da área, eu posso fazer a área final menos a área inicial. E continua a mesma fórmula, ok, pessoal? Basicamente, a ideia é a mesma. Agora, a gente só tem que prestar atenção nos coeficientes que a gente vai usar. Por exemplo,
O coeficiente alfa, ele é usado para uma dimensão, então eu falo de dilatação linear. Se eu estiver falando de dilatação superficial, eu vou precisar de 2 alfas aí para equiparar a um beta. Vamos a um exemplo para entender isso melhor. Uma chapa de zinco cujo alfa vale 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, sofre elevação de 10 graus Celsius na sua temperatura. Verifica-se que a área da chapa aumenta 2 centímetros quadrados e nessas condições nós vamos determinar a área inicial da chapa em centímetros quadrados. Vamos identificar as grandezas que nós temos. Primeiro nós temos o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear para uma dimensão. Nós estamos calculando centímetros quadrados, então nós temos que falar em 2 dimensões. Dilatação superficial. Então lembra sempre, um beta equivale a 2 alfas. Se nós temos o alfa, então nós precisamos multiplicar por 2. Nós temos aqui a elevação da temperatura. Isso aqui é a variação da temperatura. E nós temos aqui o quanto a chapa aumentou. Então, está me dizendo aqui, ó, o valor do ΔA, a variação da área. Nessas condições, nós precisamos encontrar a área inicial em centímetros quadrados. Esse cara todo dia me atrapalha. Vamos usar, então, a fórmula que nós já conhecemos, que é ΔA é igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes Δθ. Observa que nós vamos precisar isolar a área inicial. Então, a gente vai ter que a área inicial é igual ΔA sobre beta Δθ. Certo? Eu vou ter, então, que a área inicial vai ser, qual a variação da área? 2 centímetros quadrados. Qual é o valor de beta? Beta é 2 vezes esse valor, vai dar 50 vezes 10 a menos 6. Para ficar melhor, a gente coloca 5 vezes 10 a menos 5. Um dos zeros eu joguei aqui para o expoente. Vezes Δθ, que é... pessoal, vou corrigir aqui que eu não coloquei a unidade, a unidade correspondente ao valor do beta. O beta corresponde a graus Celsius a menos 1, ok? Isso vezes 10 graus Celsius. Fiz questão de mostrar que haverá um corte entre as unidades de temperatura. Então, eu vou ter que 2 centímetros quadrados, vou estar aqui dividindo por 5 vezes 10 a menos 5 vezes 10, vai dar 5 vezes 10 a menos 4. Então, a área inicial vai ser 4.000 centímetros quadrados. Nesse tipo de dilatação, nós vamos considerar a variação do volume, ou seja, as 3 dimensões do sólido, comprimento, largura e altura. Veja aqui nos exemplos, nós temos um cubo que inicialmente está a 20 graus Celsius. Ele é aquecido, sofre uma expansão, as suas moléculas vão receber essa energia, vão aumentar seu grau de agitação, vai se afastar umas das outras e com isso vai haver uma expansão. Esse cubo a 100 graus Celsius então terá esse novo volume. Isso também acontece com cilíndricos, objetos cilíndricos, ok? Aqui nós temos a 20 graus Celsius e ele expandido a 100 graus Celsius. Exemplos de onde nós podemos encontrar essas situações: caixas d'água de um prédio, caixa de sapato, objetos cilíndricos em geral. Na dilatação volumétrica, nós vamos usar basicamente a mesma fórmula, só que trocando alguns detalhes. Preste atenção. Lá na dilatação linear, nós tínhamos então a variação do comprimento. Na dilatação superficial, nós temos a variação da área, 2 dimensões. Agora, na variação de volume, nós vamos ter, então, na dilatação volumétrica, a variação do volume, 3 dimensões. Então, basicamente, a gente só trocou aqui, considerando 3 dimensões, e em vez de usar alfa ou beta, nós vamos usar gama, tá certo? E isso corresponde a
3 alfa, 3 vezes o valor de alfa, porque agora são 3 dimensões. O resto permanece a mesma ideia, ok? Vamos colocar isso comparando, né, os coeficientes. Então, a gente tem que um alfa é o coeficiente de dilatação linear, o beta é coeficiente de dilatação superficial, equivale a 2 alfas, e o gama é coeficiente de dilatação volumétrica, que equivale aí a 3 alfas. Ou ainda a gente pode usar essa relação matemática. Um gama equivale a 3 betas sobre 2. Vamos a um exemplo. Um paralelepípedo de uma liga de alumínio de coeficiente de dilatação alfa, 2 vezes 10 a menos 5, tem arestas que medem 5 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros a 0 graus Celsius. Aquecendo esse sólido a temperatura de 100 graus Celsius, de quanto aumentará o seu volume? Opa, temos algumas coisas a considerar. Primeiro, nosso valor de coeficiente está dado em uma dimensão, nós precisamos multiplicar por 3. Outra coisa, nós precisamos encontrar o volume deste objeto, deste paralelepípedo. E terceiro, a nossa variação da temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Então, o nosso Δθ vai ser 100 graus Celsius. Então, vamos lá. Esse coeficiente aqui, ele vai ser o quê? Quanto é 3 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5? Vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 5. Quanto é o volume desse objeto que nós estamos estudando? Vai ser 5 centímetros vezes 40 centímetros vezes 30 centímetros. Vamos lá. 5 vezes 40 dá 200. 200 vezes 30, 6.000 centímetros cúbicos, porque centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Ok, então isso aqui é o volume inicial, tá? É o volume que tinha antes de sofrer aí uma expansão. Então, vamos lá. A variação do volume vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Substituindo esses valores, nós vamos ter que a variação do volume é igual a 6 vezes 10 elevado à terceira centímetros cúbicos, né? Que eu já coloquei aqui em notação para facilitar, vezes o valor do meu coeficiente, 6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, vezes a minha temperatura, 1 vezes 10 elevado a 2 graus Celsius. Bom, isso aqui vai dar, então, ΔV é igual a 36 centímetros cúbicos. Variou aí, aumentou 36 centímetros cúbicos. Bom, pessoal, vamos finalizando por aqui para o vídeo não ficar tão extenso. Resolvam os exercícios, acompanhem a leitura nos livros, façam as atividades passadas nos roteiros, bons estudos, se cuidem e fiquem bem.